Olá, meu nome é Simone Rolim de Moura, sou formada em Letras Portuguesa e também em Pedagogia. Vim aqui hoje para falar sobre o plano de ação numa escola estadual, né? Nesse plano de ação, nós vamos colocar no projeto a observação em sala, a frequência escolar e a aprendizagem. A observação em sala. Normalmente, a gente faz quando nota-se que o rendimento dos alunos está abaixo do esperado, e quando o professor aponta que está tendo algum problema, né? O que a gente vai observar, né? Os pontos que a gente vai analisar. A gente vai analisar o tom de voz do professor, como que ele tira as dúvidas dos alunos, o tempo que ele dá para os alunos fazerem as atividades, né? E vamos também, antes disso, vamos conversar com o professor, vamos ver o que o professor tem para nos direcionar, como observar, para a gente conseguir fechar um diagnóstico certinho, né, do que está acontecendo naquela sala, para a gente conseguir fazer uma parceria entre o professor e a equipe pedagógica. Para isso é necessário deixar bem claro para o professor que a gente não vai avaliar o trabalho dele, né? A gente não está lá para avaliar o trabalho dele, a gente vai para observar a aula como um todo. E é necessário também a gente pegar e ter uma conversa com os alunos também, né? Sem o professor, para ver o que os alunos têm a dizer. A gente vê esse outro lado do contexto, né? O que inicialmente a gente combina com o professor o dia e o horário que vai ser essa observação em sala. Quando a gente chega lá, a gente chega e se apresenta para os alunos. É necessário que eles saibam, né, que a gente está lá, quem é, por que está. E depois a gente não pode ficar intervindo, não pode intervir na aula do professor. A gente vai lá só para observar, ficar bem quietinho. Depois, tudo isso, a gente vai lá e dá um feedback pro professor, né? Sempre exaltando os seus pontos positivos, aquilo que a aula tem de bom, e também apontando, né, o que pode ser melhorado. O que normalmente pode ser, assim, um problema em sala, né? As faltas dos alunos, os atrasos prejudicam muito o rendimento, e também o que pode prejudicar é assim, como o professor tira as dúvidas, por exemplo, né? Ah, não, ele tira de uma forma geral. Tem muitos alunos que se sentem envergonhados de tirar dessa forma geral, né? Eles gostam que seja individual. Então, o professor pegar e olha, vocês têm alguma dúvida? Levanta a mão que eu vou até a sua mesa. Isso às vezes ajuda muito, né? Às vezes são pequenas coisas dentro de sala que podem ser melhoradas. Então, a gente sempre pegar e daí fazer esse feedback com o professor. Umas semanas depois, interessante você ir lá e conversar com os alunos também, né? Para ver o que melhorou, o que eles acham né, que melhorou nessas aulas. Outro ponto também que a gente vai falar nesse contexto, né, é a frequência escolar. A frequência escolar, como que é? A gente vai acompanhar as faltas dos alunos. Pelo RCO, a gente sempre vai ter um diagnóstico de quem está faltando, né? Aí o que você vai fazer? Você vai procurar saber o motivo que faz esse aluno estar faltando aula, né? Ah, ele começou a trabalhar, ele está tendo que trabalhar. Então vamos lá, vamos saber o porquê, né? Qual é o horário que ele está trabalhando. Vamos tentar fazer ele aprender a conciliar esse horário de trabalho com o horário que ele tem que estar na escola. Outro ponto, às vezes chamar a família, né? Conversar com a família sempre é muito importante. Às vezes o aluno sai falando que vai para aula e não vai. E a família nem está sabendo. Outras vezes a família sabe, está com algum problema em casa e pode te passar o que está acontecendo, você pode tentar ajudar. Ou às vezes mesmo vai conversar com os colegas, às vezes a família omite, o aluno omite o que está acontecendo, mas os colegas acabam passando para você, olha, está acontecendo isso, ele começou a trabalhar, ou é uma família em situação de risco, você pode orientar para eles irem numa secretaria de defesa social, né? Então, assim, sempre tentando ajudar para que esse problema de frequência escolar não acabe prejudicando esse aluno, para que ele consiga reverter isso. Então, é muito importante que você tenha toda essa conversa, que você veja todos os pontos que você pode ajudar esse aluno, né? Sempre procurando fazer aquela parceria, né? Do professor com a equipe pedagógica, que é extremamente necessária para que o diagnóstico seja sempre o melhor possível, né? Outro ponto é a aprendizagem.
A aprendizagem do nosso aluno está sendo significativa? Está sendo realmente válida, né? O que podemos melhorar para esse aluno? Como que a gente vai avaliar se ele está aprendendo? Através, sim, das provas, os trabalhos e o que mais, né? A gente tem que sempre ficar de acordo com o nosso diagnóstico, a gente sempre tem que estar orientando, né? O que podemos fazer para melhorar essa aula. O que nós podemos fazer? Linguagem está sendo adequada? Ninguém está falando aqui em falar palavrão, né? Mas usar uma linguagem de mais fácil acesso. Às vezes entra na aula e é um termo muito técnico que o aluno não se interessa. Então vamos lá, vamos usar uma linguagem que o aluno entenda, que o aluno compreenda, que ele tenha vontade de participar nessa aula, né? O professor está utilizando as tecnologias, as novas tecnologias, ele está antenado? Ah, não, mas ele tem um certo, né, desconforto, uma certa dificuldade em mexer nas novas tecnologias. Você, como pedagogo, deve orientá-lo como mexer, ou fazer um curso para que aprenda, que hoje em dia elas fazem parte do dia a dia do nosso aluno. Então é importante que você saiba que, olha, há recursos que vão melhorar a sua aula. Né? Ele pode fazer uma redação no aplicativo, ele pode estudar o inglês no aplicativo. Então, por que não utilizar esses recursos para chamar o nosso aluno? Então, quais os outros pontos? O professor, o ponto das dúvidas também, sempre as dúvidas devem ser tiradas individualmente, para que o aluno se sinta à vontade de falar, né? Outro ponto, fazer essas atividades em grupo. Porque às vezes você não está conseguindo explicar a sua aula de maneira que ele entenda, e ele fazendo atividade em grupo, o colega consegue puxar, o colega consegue uma orientação, né? Como consegue orientar aquele amigo, né? De como é aquela matéria, às vezes é uma forma de falar, uma forma de explicar diferente. Então, por que não fazer? Né? Eu acho que é sempre válido o que vai para ajudar esse aluno na aprendizagem. E esses pontos, os 3 pontos são muito importantes para que seja feito um diagnóstico real da realidade desse contexto escolar, né? A observação em sala, a frequência escolar e a aprendizagem. Então, esses são os pontos que nós vamos sempre ter como foco para fazer uma parceria entre professores e equipe pedagógica, né? Sempre buscando fazer com que nosso aluno tenha uma aprendizagem significativa, que nós não tenhamos a evasão escolar e que consigamos ajudar o professor também em sala, que ele se sinta sempre acolhido, que ele se sinta sempre que nós estamos ali para ajudar. Nós não estamos ali para avaliar ninguém, é para ajudar o professor a que sua aula saia da melhor maneira possível, que os seus alunos saiam sempre preparados para participar ativamente da sociedade, né? Então, hoje é isso que eu tenho para falar. Tchau, tchau.